Cara, eu acho que o primeiro ponto aqui pra gente botar na conversa, eu já tinha até conversado com o Avelino que eu ia entrar nesse ponto, o Avelino acha que é, Bitcoin é anti-austríaco. Então, se você puder explicar pra gente por que você acha isso? Por que eu acho isso? Eu nem vim preparado para um debate, mas eu posso, eu posso Não, falar. claro, não. Legal. Eu acho que. Eu acho não. Bitcoin ele não é uma moeda. Ele não tem características de moeda. Ele não é, por exemplo, as 3 características principais. Tem um monte de características de moeda. Tem as 7 características de moeda lá tal. Mas você poderia falar mais de 15 ou 20 características de moeda. Mas as principais mesmo, por exemplo, unidade de conta, ele não é. Não é unidade de conta e nem tem como ele ser unidade de conta porque ele é um derivativo de dólar. Ele não é fungível. Bitcoin não é fungível, ele pode ser manchado. A fungibilidade, esse ataque à fungibilidade sempre é uma coisa artificial, mas é fato, ele não é fungível. E ele também não é estável, né? E pro Hayek, que é um austríaco, a moeda ela não pode ser nem inflacionária nem deflacionária, ela tem que ser estável, porque assim a gente tem um sistema de preços, né? Assim, dessa forma, com uma moeda estável, com uma unidade de conta e fungível, é, os capitalistas, os alocadores de recursos, os empreendedores, os empresários, poderiam fazer o cálculo econômico. Então, se você muda o preço da moeda toda hora, isso não serve como valor base, né? Sendo que o Bitcoin ele não é uma unidade de conta, e nunca foi, no caso do ouro, hoje o ouro não é unidade de conta, mas o ouro já foi unidade de conta por 6 mil anos. E o ouro ele permite, e esse fato do ouro ser já foi, ter sido unidade de conta, permite um cálculo cardinal e um cálculo econômico ordinal, né? Então, tanto um cálculo quantitativo quanto um cálculo em que você compare com outros bens, preferência. O Bitcoin não permite isso. Então, o Bitcoin ele é só um ativo especulativo. Ele é só um ativo especulativo, não, talvez nem seja um ativo especulativo, não é moeda por conta dessas características que eu falei, ele não tem essas 3 principais características de moeda. O pessoal fala muito da escassez, mas a escassez é algo até secundário perto da unidade de conta, né? E a moeda, já que a gente está falando do Bitcoin ser anti-austríaco ou não, eu posso citar o Jesus Ureta de Soto. A moeda, ela é algo tal qual o direito, tal qual a linguagem, ela surge espontaneamente por meio de um longo processo de evolução natural, um processo darwiniano. Então o ouro ele surgiu como moeda num cenário de trocas, num cenário de escambo, em que você foi selecionando naturalmente por meio de um processo darwiniano, por meio de vários escambos, até chegar no ouro, que ele tem características monetárias, né? Então isso foi descoberto não somente por uma civilização, conforme eu já disse em outros vídeos, outros podcasts, foi descoberto na China, no Japão, no Império Romano, na África, nas Américas, na Babilônia, no Oriente Médio, foi descoberto em várias localizações diferentes, em épocas diferentes, foi usado por durante 6 mil anos, na Grécia, enfim. Então, a moeda, ela não pode ser criado ex nihilo, ex novo. Ela tem que ser algo ex nihilo, ela tem que surgir naturalmente por meio desse processo darwiniano. Então, existe uma linha de austríacos que é bem conservadora, e a gente colocar algo projetado, digamos assim, algo aristotélico, algo projetado para ser dinheiro e não algo que surgiu como dinheiro naturalmente por meio desse processo de seleção natural. Eu acho que o ponto mais relevante de começar é por isso, porque eu sei que você não é ignorante sobre a história do Bitcoin. Então, me é muito estranho você dizer que não foi um processo natural. A gente sabe que, pelo menos desde o Zimmermann, há um processo significativo de expansão do processo de criptografia, né? O próprio avanço do que a gente chama de criptografia PGP foi extremamente importante para a gente começar a afirmar as bases do que poderia vir a ser uma moeda. Na verdade, nós estamos consolidando certas bases, certos princípios, por exemplo, a noção de chaves, não só de algumas partes específicas da matemática, o próprio Schnorr, quanto nós estamos desenvolvendo mecanismos que são, de uma forma ou de outra, mecanismos de armazenamento e checagem. São muito próximas ao que viria a ser, de alguma forma, o próprio Bitcoin. O Bitcoin é fruto de um processo. Esse processo, inclusive, tem alguns dos seus antepassados, perigosos.
Bcash. Todos esses elementos são, de alguma forma, parte dessa grande história do Bitcoin. E elas não apenas me indicam que foi um processo em que nós fomos escolhendo lentamente quais eram as ferramentas que nós buscávamos para o Instituto Dinheiro, quanto nos indicam que o fato de alguém ter dito ativamente, não, agora ele é um dinheiro, não implica que esse processo não tenha sido natural. Então a gente tem aí pelo menos 55 anos, aí, desde pelo menos a década de 70, desse processo acontecendo. Segunda coisa, sobre a estabilidade. A gente sabe que, do ponto de vista da teoria quantitativa, há uma mudança expressiva quando a gente muda a quantidade, é uma mudança específica na moeda. Mas Rothbard já dizia várias vezes que qualquer quantidade da moeda serve. E não só qualquer quantidade serve, mas se nós temos uma especulação específica de uma certa quantidade, por exemplo, o ouro, se a gente descobre uma jazida, é previsível que nós podemos descobrir jazidas. É algo que não está diretamente associado a qual o valor específico que nós quantificamos na moeda antes da descoberta, mas que o próprio fato de que nós podemos descobrir jazidas, que um dia pode ser que o meteoro deixe ouro na Terra. Vira volta uma reportagem dessa. Isso é quantificado no processo de decisão dos investidores. Os investidores, quando estão investindo em ouro, eles levam isso em consideração. Da mesma forma, o Bitcoin, por ter uma estrutura previsível de deflação, isso é levado em consideração. Sim. Então, qual é o impacto dessa deflação? Muitíssimo pequeno. Na verdade, o processo de precificação da maior parte da escassez do Bitcoin já está feito. Porque as pessoas conhecem todo esse aparato. O que a gente acaba, de alguma forma, reprecificando é tão somente a mineração. A mineração, a gente tem uma mudança significativa no dia em específico que há o shift. No dia de cada halving, a gente tem uma reprecificação na mineração. Mas mesmo essa é antecipada. Então eu não consigo entender o que ele quer dizer com um Bitcoin não ser estável. O que eu consigo entender é, isso é um fato, isso eu não discordo. Diferente do Monero, o Bitcoin poderia, por uma BIPA, aumentar o número de Bitcoins. Isso é algo, um pouco tabu, mas isso é um fato. Né? Os agentes poderiam aumentar como a emissão ocorre no Bitcoin. Eu acredito que isso não se dará. Eu acredito que os meios para que isso se dê estão muito, muito longe e que, principalmente, nós temos certos incentivos para ossificar o processo atual, ou seja, que isso seja por padrão colocado. Você não possa aumentar artificialmente esse processo. Quanto à fungibilidade, cara, existe uma coisa que eu acho que talvez seja o mais próximo que nós vamos alcançar para o Bitcoin, e até para um processo de liberdade, para poder efetivamente declarar-se como agorista, que é a fungibilidade, a noção da trust chain, uma cadeia de reputação. O Bitcoin pode ser utilizado como um meio de reputação concreta e direta para todos os sujeitos poderem dizer, não, eu sou o Avelino, essa aqui é a minha carteira, isso aqui é a minha idoneidade, e isso aqui é a minha identidade virtual. O Bitcoin, quando ele se torna uma moeda facilmente rastreável, ele também permite que você interaja em uma série de cadeias e redes próprias, com regras próprias e estruturas de confiança próprias. Então, isso permitiria, por exemplo, nós resolvemos uma série de problemas de confiança que existiriam numa sociedade sem Estado. Por quê? Porque você tem uma reputação a trilhar. Você tem um histórico inteiro de transações anteriores que foram bem-sucedidas. Você utiliza uma espécie de oráculo e declara, não, o Luan fez transações confiáveis a vida inteira. Posso confiar nele. Ou o Luan, em alguns momentos, ele fez transações não confiáveis que o oráculo revelou que teriam sido problemáticas. Então é um tipo de medida que torna a rede muito mais próxima de um sistema de reputação e que torna esse processo desejável. Se nós quiséssemos uma moeda que o ouro tivesse essa propriedade de nós podermos efetivamente rastrear esses elementos, nós não conseguiríamos ter isso. Nós precisaríamos criar. Então
Então o Bitcoin já tem isso por default. Então essa é uma vantagem. Então os 3 tópicos ali, sobre a noção da estabilidade, eu acredito que todos os elementos de precificação da estrutura funcionária já estão colocados. Sobre o processo da naturalidade, eu acredito que esse processo de naturalidade de fato aconteceu. Sobre o processo da fungibilidade, eu acredito que esse processo, por mais que o Bitcoin não seja fungível, isso é positivo. Seja fungível, isso é positivo. E eu acredito que, em termos do que a gente espera de unidade de conta, que para ele é a principal questão, há uma certa tendência, e isso quem fala é a lei de Grayson, de que a moeda má expulsa a moeda boa. Então, quando existirem duas moedas... Bitcoin não é moeda. A moeda má expulsa a moeda boa, vou chegar lá. A moeda má expulsa a moeda boa. Então, há uma certa tendência da moeda boa ser utilizada como reserva. E não ser utilizada nas transações diárias. Ou? Não defende reserva de valor, por favor. Não tô defendendo reserva de valor. Tá. Eu tô dizendo não é isso? Há discussões sobre a lei de Gresham mesmo. Mas se segue da lei de Grayson que ela não seria utilizada nas transações diárias. Então, nós poderíamos buscar a utilização dessa rede e eles gostariam de adquirir mais dessa unidade específica. A partir daí, qual que é a preferência desse sujeito? Se ele pudesse, ele teria inventado o Bitcoin. Ou seja, se ele pudesse, ele teria as 21 milhões de unidades e uma rede pré-consolidada e distribuiria aos indivíduos na medida em que ele pudesse, para que eles pudessem, de fato, declarar os princípios de soberania que o Bitcoin declara. Ou seja, parece ser o caso que, ainda que ele não possa servir como unidade de conta diretamente, o próprio fato de haver indivíduos voltados e justificados internamente a adquirirem os 21 milhões de Bitcoin significa que o preço de aquisição deles é o preço mínimo da moeda. É simples. Se você pudesse hoje comprar todo o Bitcoin, se pessoas ficassem loucas durante 5 anos, se você pudesse comprar todo o Bitcoin, você tivesse, sei lá, disposto a gastar 100 mil reais para comprar todo o Bitcoin, qual que é o menor valor que o Bitcoin pode assumir? 21 milhões dividido por 100 mil. É isso. Sim. Só que essa comunidade de pessoas dispostas a comprar a moeda em virtude de sua rede, independente desses elementos, é gigantesca. Na verdade, a maior parte das pessoas com quem você discute estariam dispostas a comprar todo o estoque disponível do Bitcoin, que na verdade é bem menor, né? A gente sabe aí que tem uma parte que hoje não está mais acessível, foi perdida. 20% na estímulo. Exato. E pelo menos ali mais 5%, vamos botar 25%. Então 75% da rede poderia ser comprada. O preço de aquisição deles é o que define o menor preço de conta deles em dólar. Então isso poderia ser, inclusive, transportar a todos os outros valores. Então eu não consigo entender o que ele quer dizer. Para mim, não é unidade de conta. É unidade de conta.